População de Ribeirão Preto vê a cada dia o número de leitos de UTI Covid ficar menor. A situação faz aumentar a porcentagem de ocupação, risco da cidade amargar mais uma vez a fase vermelha e até mesmo um possível lockdown. Especialistas apontam que falta gestão correta dos recursos. A porcentagem alta de ocupação de leitos UTI Covid na cidade, acima de 80, registrada essa semana, acendeu sinal de alerta e a possível volta de Ribeirão para a fase vermelha do Plano São Paulo, um regime de quarentena rígida. E a fala é do prefeito. Não vou esperar nem o Plano São Paulo levar a cidade para o vermelho, porque eu mesmo, como prefeito, vou levar a cidade para o vermelho, porque eu não vou, em hipótese nenhuma, correr o risco de deixar alguém sem internação. A medida já foi muito criticada por diversas categorias e se mostra ineficiente. O isolamento aumenta a quantidade de mortes 4 a 6 semanas depois e ele leva à produção de cepas com escape imunológico. Então, se você quiser saber qual é a pior coisa que você pode fazer para prejudicar a população nessa pandemia de Covid-19, é promover o isolamento social. Nessa jogada política de abre e fecha, recebendo dinheiro, recebendo recursos, milhões, e não colocando nos setores corretos, e infelizmente a nossa cidade pode se aprofundar numa crise, sim, de saúde, que é séria, mas numa crise financeira, numa crise econômica sem precedentes. A cidade tem hoje 195 leitos de UTI. Número menor do que na semana passada. 3 leitos da rede particular foram cortados, colocando a nossa realidade muito longe dos 250 que eram disponíveis em 2020. Justificando a preocupação com o avanço dos casos e o controle da doença, foi divulgada ontem a campanha que atribui responsabilidade a todos. Tenham maturidade para reconhecer que essa é uma responsabilidade individual e não se deve jogar só na costa do poder público, e essa é uma causa compartilhada. Na coletiva, o secretário de Saúde fala dos leitos perdidos da rede particular do ano passado para agora. O próprio Hospital Ribeirânia diminuiu, hoje ele tem 20 leitos a menos do que ele tinha o ano passado. O Hospital São Francisco está com 30 hoje, menos 25 do que eles chegaram a ter num determinado dia no ano passado. Então, no privado diminuiu no total 47 leitos. Com verba milionária vinda do governo federal para ser investido no amparo à saúde, o deputado acredita que a má gestão dos recursos foi o que aconteceu. 1.700.000 para a cidade, 700 mil para hospitais filantrópicos e 1 milhão que era destinado ao Hospital das Clínicas. Infelizmente, a prefeitura pegou esse dinheiro, colocou no caixa do município, não repassou para o HC. O HC, unidade de emergência, de 23 leitos, que é a capacidade máxima que ele já ofertou, hoje ele só oferece 8 leitos de UTI, o que significa que ele está com a capacidade de 34% apenas. O HC Campos, por sua vez, também, de 79 leitos de UTI Covid que ele já ofertou, hoje ele opera com 40 leitos, ou seja, com 50% de sua capacidade. Com os dados da cidade, os especialistas acreditam que Ribeirão nunca trabalhou com a capacidade total de investimentos em leitos de UTI Covid. Uma economia de recursos que acaba afetando negativamente não só a saúde da população. Só com os leitos do HC, a gente conseguiria estar na fase verde do que diz respeito à questão de taxa de ocupação de leitos de UTI e não dependendo de mais leitos adicionais de nenhuma outra rede. Ele está segurando a verba porque se ele contrata um leito num hospital, ele tem que pagar, utilizando ou não. Também foi divulgado o planejamento para vacinação contra o Covid para um novo grupo de idosos acima dos 85 anos. A data foi antecipada, mas ainda assim, segundo especialistas, a almejada imunização de rebanho só vai se dar mais próxima ao inverno, não mudando o cenário de agora. De ideias e de um choque de resolução deste problema. Nós estamos arrastando há um ano e, a continuar nessas condições, iremos arrastar por mais 1 ou 2 anos. Fecha, abre, fecha, abre. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube.
A gente continua falando sobre esse assunto. O repórter Samuel Santos está de volta conosco ao vivo. Samuel, se já não bastasse esse abre e fecha, essa insegurança total do Plano São Paulo, o próprio prefeito Duarte Nogueira agora ameaça colocar a cidade, ele mesmo, na fase vermelha do Plano São Paulo. Isso pegou muito mal, hein? Pois é, uma declaração que mostra muita rigidez e pouco diálogo, né, André? O que os comerciantes e empresários cobravam há muito tempo do próprio prefeito, que é esse diálogo, conversar. Por quê? O que os comerciantes e empresários dizem? Eles trabalham com tudo certo, seguindo o protocolo de distanciamento, de ocupação de espaço, higienização das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras. Ou seja, os comerciantes dizem que seguem todos esses protocolos. Só que parece que essa conversa não tem acontecido entre a administração pública e comerciantes e empresários. Agora chama atenção essa ameaça de passar a cidade para a fase vermelha, ou seja, deixar só serviços essenciais funcionando. O que mostra que essa tomada de decisão talvez não leve em consideração que outras vezes a cidade fechou e os números não baixaram. A gente já ouviu vários especialistas aqui no Jornal da Clube, um deles, um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que mostra a ineficácia do lockdown. A fase vermelha aqui não chega a ser um lockdown, mas se aproxima bem dessa decisão rígida de fechar tudo. Ele mostrou que a eficácia do lockdown é questionada, porque não baixou os números. E o mais importante disso, Ribeirão Preto passou 4 meses na fase amarela com tudo funcionando, com comércio, até parques abertos, bibliotecas, enfim, tudo funcionou, claro, com aquela segurança, com aquele protocolo, e os números da cidade só baixaram. É esse o principal argumento que empresários e comerciantes trazem e querem apresentar mais uma vez ao prefeito Duarte Nogueira. E na visão do executivo parece ser mais fácil, né, Samuel, cobrar ou pressionar os comerciantes, trazer esse medo de colocar a cidade no vermelho do que cobrar, bater a porta lá do governo do estado, cobrar o governador, enfim, a federação que seja, para abrir mais leitos, mas não, prefere às vezes passar medo, já fazer essa ameaça de colocar a cidade no vermelho, o que só piora todo esse cenário que nós estamos vivendo. Agora, durante essa coletiva também, Samuel, o prefeito disse que dobrou o número de leitos de UTI Covid, só que ele usa ali algumas informações que são da parte mais tranquila da pandemia, né? Ele fala que dobrou os leitos, mas não considerando aquilo que Ribeirão já teve. Exatamente, André. É um número que leva em consideração a fase mais tranquila da pandemia aqui no município. A gente sempre lembra que lá no primeiro pico da pandemia, aqui em Ribeirão Preto, a cidade chegou a 240 leitos. Foi lá no fim de junho, começo de julho, se estendeu até agosto, quando os números começaram a baixar. Aí então esses leitos foram sendo desativados de acordo com a necessidade. E naquela época, sim, fim de junho, começo de julho, a cidade chegou inclusive a ter quase 100% de ocupação de UTIs, mesmo com aqueles 240 leitos. Agora, Ribeirão Preto não chega a 200 leitos de UTIs específicos, né, exclusivos para a Covid-19. Então, quando o prefeito fala que dobrou, de acordo com a necessidade, ele está comparando com aqueles números de novembro, começo de dezembro, outubro, quando a pandemia estava bem controlada e a cidade viveu bons dias aí na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena. Então, quando ele fala, a gente pode considerar, é um meio certo, né, André? Com certeza, quando na verdade Ribeirão precisaria trabalhar para chegar pelo menos naqueles 240 que nós já tivemos, não é? Aí traria uma certa tranquilidade em meio a essa pandemia. Outro ponto abordado pelo prefeito, Samuel, durante a coletiva, foi a fala de que está tendo mortes, não é? De pessoas idosas, ocupação de leitos também por pessoas idosas, e aí o prefeito decide antecipar em alguns dias a vacinação daquele grupo de 85+, para receber a vacina. Só que o prefeito parece não considerar que isso é a longo prazo, não é curto prazo que vai resolver a situação da ocupação dos leitos, né, Samuel?
Exatamente, André. A gente percebe, inclusive com o levantamento da Prefeitura, que até hoje de manhã, 23.262 pessoas já foram vacinadas aqui no município. É um número muito pequeno comparado à população de Ribeirão Preto. Ou seja, o que a gente percebe, principalmente aqui no Brasil, por conta da dificuldade para se conseguir doses, esse processo de vacinação é lento e deve ser levado em consideração a longo prazo. Ou seja, não é isso que vai resolver no momento a questão da fase vermelha, a possível fase vermelha do Plano São Paulo aqui para a DRS de Ribeirão Preto. Então, o que seria a atitude necessária? Claro, sem deixar de considerar a vacinação. A vacinação tem que continuar. Aliás, daqui a pouco eu comento essa antecipação das pessoas com mais de 85 anos. É preciso fazer a vacinação sim, acelerar, mas em contrapartida, fazer essa ativação de leitos. Como a gente diz, não chegou nem perto dos 240 que a gente teve lá no pico da pandemia. Agora, essa questão também é controversa, viu, André? Porque o prefeito anunciou a antecipação da vacinação das pessoas com mais de 85 anos. Começa amanhã, aliás, a pessoa tem que fazer o cadastro no site, viu? A gente já aproveita até para fazer esse serviço. Só que é uma antecipação que é descompensada. Por quê? A prefeitura adotou o ponto facultativo no carnaval. Ponto facultativo que, aliás, já havia sido derrubado pelo próprio Estado. Ou seja, a cidade, teoricamente, perde 2 dias de vacinação dessas pessoas com mais de 85 anos. A vacinação é adiantada aqui, mas atrasada lá. Ou seja, no fim, elas por elas, né, André? É com você. É isso, então, que o pessoal aproveite então para vacinar na quinta e na sexta-feira, porque depois a Prefeitura decreta o ponto facultativo e só volta a vacinar os idosos na quarta-feira. Então, quando a Prefeitura diz que antecipou para beneficiar, na verdade, também aí uma meia-verdade, porque o pessoal vai tirar uma folga estendida, vai beneficiar o servidor, até mesmo porque a Prefeitura não segue também, não é? Já que o Estado determinou suspensão do ponto facultativo para não ter o carnaval, o Ribeirão poderia seguir, então, no mesmo caminho e aí contribuir para a gente não ter as aglomerações, né? Muitíssimo obrigado pelas suas informações, Samuel.